neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Por muitos lugares hoje não tem a presença de Deus. Por muitos lugares hoje só está registrada, mas sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus não tem tempo, não tem cura, libertação. Não tem como Deus agir se não tem a presença de Deus. Aleluia. É uma grande presença de Deus sobre este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nessa tarde, pedir a ti perdão por minhas falhas, pecados, transgressões e iniquidades. Diante deste altar, Espírito Santo, o Senhor é a transmissão da minha mente, só do meu coração, Pai. Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tu vem abrir ao Senhor, Pai amado, esse elo, Pai amado, em nome de Jesus, sobre essa igreja, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Sobre essa igreja, Espírito Santo, o Senhor me dizia, Senhor, que há mulheres perigosas. Há mulheres perigosas. Há mulheres que já até perderam a fé. Há mulheres que precisam ver testemunhos, sim, precisam ouvir testemunhos. Porque muitos, ultimamente, você já não vê mais o agir de Deus. Mas o Senhor manda dizer para você, manda dizer para mim primeiro, que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e opera no presente. Glória a O Senhor é o Deus. mesmo Deus que abriu a madre de ano no passado. Ele continua abrindo a madre. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Santo exaltado pelo nome. Abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, aleluia. Aleluia. Que venhamos ficar de pé e reverência ao nosso Senhor Jesus. Reverência ao nosso Senhor, aleluia. É digno de honra, digno de glória. Aleluia. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toum, filho de Zuf, Efrateu, e esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina não tinha filhos. Amém, irmãos. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filho. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre de Ana. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal? O teu coração não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo ao Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benditamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Só até aqui, irmão. Jesus pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Não vou muito enfadar os irmãos, amém? Porque o Senhor falou que grandemente, desde os louvores, né? O Senhor nos honra cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, em testemunho. Então, irmãos, essa palavra vem nos falar sobre um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres. Amém? Mas, relatando que a mulher de Eucana era Ana. A primeira mulher de Eucana era Ana. Naquela época era permitido ter duas mulheres. Amém? Que a lei não proibia. Mas ali, quando ao passar do tempo, ali conjecturando com as minhas palavras, que quando ele casou com Ana, ele percebeu que Ana não poderia dar filhos. Ali foi quando
quando entrou Penina na história. E quando, ao passar do tempo, quando a palavra tem nos relatar que Eucana era um homem de Deus. Por que Eucana era um homem de Deus? Porque Eucana subia para adorar o Senhor junto com a sua família. Eucana subia para adorar o Senhor com Ana e Penina e os seus filhos. A palavra veio nos dizer. A palavra também nos fala que Penina, que o Senhor permitiu ser chamada de Ana. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Senhor, a palavra também vem dizer que Penina irritava Ana. Mas por quê? Porque Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ai, irmãos, muitas das vezes o Senhor te permite fechar a porta da tua vida, permite às vezes as coisas acontecerem na tua casa, permite acontecer o casamento virar um revoluço, permite muitas das vezes teu filho cair na droga, na prostituição. Para o quê? Para te despertar mais em oração, para te despertar mais em adoração, para te despertar e te voltar aquela mulher de oração que tu era, aquela mulher de propósito que tu era. Assim eu não entendo com o Senhor, que assim era o Senhor com Ana. Porque a palavra que disse foi o Senhor, permissão de fechar a madre. Porque muitas das vezes não é permissão do Senhor, é permissão do Senhor acontecer as coisas com a gente. Para o quê? Para que o Senhor venha nos exaltar lá na frente. Mas primeiro ele quer ver o quê? Ele quer ver a fé. E o Senhor nessa tarde me enviou aqui para perguntar para mulheres: como está a tua fé? Como está a tua casa? Como está o seu casamento? Porque há um tempo atrás, quando o Senhor me levou para o Rio de Janeiro, e ali quando eu pensava que era tudo flor, primeiro o Senhor me preparou, primeiro o Senhor me ungiu, para depois o Senhor me levar para o Rio de Janeiro. E quando chegou lá eu casei, quando começou o processo, é o amassar do Senhor. Porque para o Senhor levantar primeiro é preciso você descer a casa do oleiro. Mas ninguém quer descer a casa do oleiro, ninguém quer ser amassado, para que o Senhor venha revelar o mistério que vem em cada um. Com a sua vida, com a tua casa, com o seu casamento. Porque antes, irmãos, do Senhor te levar a lugares maiores, antes do Senhor a levar a você ao propósito que Deus quer com a tua vida, assim o Senhor vai te cuidar. Primeiro o Senhor vai descer com tu na casa do oleiro. Eu vejo Ana ali no processo da adoração. Eu vejo Ana ali no processo descendo a casa do oleiro. Ah, meu Deus! Aí eu imagino quando Penina dava filhos e ela não podia. E só olhava para a cara dela e irritava. Mas, Senhor, minha madre está fechada. Meu Deus, eu não dou filhos. Mas o Senhor disse assim nessa noite: o Senhor está gerando o seu milagre. Glória a Deus. Está gerando dentro da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Esposo que não olha mais para você, que não fala contigo. Era basúria. É o Senhor te provando aqui nesta noite. Para você que é preciso você descer, é preciso você orar. E o Senhor manda perguntar: tu já fez algum voto para o Senhor e não cumpriu? Misericórdia. Porque você pode até esquecer, mas o Senhor dos Exércitos desencontra que nesta noite Ele não esquece. Ele não esquece que quando você levantou a mão para o Senhor e disse: Senhor, eu vou te servir assim. Senhor, eu e a minha família vai te servir assim. É difícil, não, porque quando o Senhor nos chama para uma nova trajetória, começa a ter uma revolução da nossa casa. Primeiro começa conosco. O Senhor começa a nos mandar, assim como foi Ana. Imagina ali quando o marido subia, ali Eucana e Penina, tudo ali junto com aqueles filhos, e ela olhava, sorria. Quantas das vezes você está deixando o diabo na tua cara, mulher de Deus? Quantas das vezes, sendo que Deus já te deu armas, é oração, é jejum, é palavra, é adoração e fé. Porque o que continuou foi a fé. Porque assim, irmãos, o que eu venho te falar com vocês, que naquela irritação ali, quando Penina irritava, ela acreditava em meu choro, ela acreditava que o Senhor dos Exércitos estava trabalhando sobre a vida dela, mas ela permitiu descer na casa do oleiro. Senhor, é assim que eu quero, Senhor. Ah, Senhor, cadê o Senhor? Não é do jeito que você quer, do jeito que o Senhor quer. Porque para você chegar para o teu filho, chegar ao patamar maior, é preciso você levantar as madrugadas, é preciso você levantar propósitos em cima de
de propósito, porque você acha que a vida com Deus é fácil, não. Porque ele falou que no mundo teríamos aflições. No mundo teríamos aflições, ele pede por que nós não temos. É verdade. Por que nós não podemos passar o mesmo processo que o Senhor passou? Então, quando ele me levou ali para o Rio de Janeiro, aconteceu que o Senhor permitiu um casamento. Ali começou a minha trajetória. E o meu esposo falando que tinha feito uma operação, que ele tinha feito uma vasectomia. E eu falava, Senhor, o Senhor tinha usado meu irmão falando que eu ia ter o filho. Mas só que eu já tinha o Lucas é uma história. No próximo eu vou contar a história do Lucas, que é outro testemunho muito forte. Que é preciso testemunho, tem que falar. Porque é para exaltar o nome do Senhor. E eu comecei minha trajetória. E as irmãs dele, como uma penina na minha vida de ser cristão, mas nada de cristão, pregava a palavra de Deus, falava do amor de Deus, mas por trás era falando mal do irmão, por trás era prostituindo. E eu comecei a ver aquilo tudo. Eu era obreira, irmãos. Eu saí daqui de Calvadônia e fui para o Rio de Janeiro obreira. Porque quando o Senhor te escolhe, não adianta. O vento pode passar para um lado e para o outro. Ele te escolheu. Glória a Deus, aleluia. Ele te manda para um lugar, é para te mandar para um propósito maior. Eu creio, Senhor. Imagina o que ano passado. E Penina tá me eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Mas Ana falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Você está orando, irmão? Será que você está orando? Será que você está buscando? Porque ali quando eu fui começar ali, as meninas me perseguindo, principalmente as irmãs. Eu estava no Rio, elas estavam em Calvadônia. E ali o Senhor começou a trabalhar em mim. Porque ali tinha um grande projeto, a obra missionária. Quando a primeira vez o Senhor colocou uma mesa de oração, porque lá colocar a missionária Adriana, sabe? Coloca uma mesa, aqui uma mesa, escolhe 3 pessoas, 3 missionárias e coloca à frente. E ali fica assim, igual vocês aqui. E nós estamos intercedendo aqui. A honra é dele, a glória é dele. Glória a Deus. Quando eu fui chegando, casei, a pastora falou, o Senhor me mostrou que você é de mesa de oração. Não adianta correr do chamado. Não adianta você falar não. Tá, Senhor, é você mesmo. É porque o Senhor escolhe os menores da casa. O Senhor escolhe aquele que fala que não é para ser. Glória o a Senhor Deus. faz o impossível, o revolução, mas Ele faz. Glória a Deus. Aí quando a pastora me colocou na mesa, eu era obreira ainda, irmãos. Aí chegou a missionária da casa e disse assim, você na mesa? É você que está na mesa? Eu olhei para ele e vi que na minha assim, no começo, eu falei, meu Deus, ela só pode estar endemoniada. Eu fiquei calada. E ali a pastora falou assim, calma, porque ela é atribulada, calma. E eu comecei ali a ver o mover de Deus, como é verdadeiramente, quem serve, quem não serve. E Deus começou, eu fui ali para casa, eu me derramei no chão, falei, Senhor, por que o Senhor me colocou à mesa de oração? Eu não sou nenhuma missionária, assim como ele disse. E o Senhor começou a falar comigo. A primeira vez eu vi o Senhor falando comigo. Eu te escolhi para um grande propósito neste lugar. Mas ali a cada dia o Senhor foi me levantando ali sobre aquele lugar, irmão. Porque quanto mais você humilha, mais você te... quanto mais você se humilha, mais Deus vai te usar. Quanto mais você desce, mais Deus vai te usar. Quanto mais assim você fala, Senhor, esse aqui, que seja tudo feito à tua vontade. Não é assim que você ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino. Chega com a parte que seja feita a tua vontade. É verdade. A vontade dele ou a vontade dele ou a tua vontade no seu casamento, na vida do teu filho, no teu ministério. Qual é a vontade? É do Senhor ou é a sua? Porque quando você entrega pro Senhor, é dele. Não é a sua, não. Você não manda mais que você. Eu não fico mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é uma nova criatura. Você vai entregar ao Senhor para uma nova obra que Ele vai ter em tua vida. Pode o céu e a terra passar, mas a palavra do Senhor não passar. É verdade. E ali, com o passar do tempo, meus irmãos, eu engravidei. E ali as próprias irmãs, ele falou assim, a sua esposa não está grávida, porque está grávida de quem? Sendo que você fez uma operação. Meu Deus. E eu ia ao mundo e voltava, eu ia no céu e voltava. E o Senhor sempre coloca sobre nós uma mulher de oração, uma guerreira. Eu li a missionária Rosa para a honra e glória do Senhor. E eu ia orando. Foi quando eu perdi aquela criança. Porque ele acreditava, irmão. Ele
cunhada. Aí foi quando passou um processo dentro do meu quarto, eu já não estava suportando mais. Eu estava chorando muito, eu sentada no meu quarto, na cama, de repente, eu via o meu corpo sair do meu corpo. O meu corpo, a minha alma saindo do meu corpo. E eu falava, meu Deus! E meu corpo saía assim, a minha alma saía e começou a ir dos ares. A minha alma começou a voar, irmãos, e meu coração fazia muito assim, palpitava muito. E ali foi quando eu falava, meu Deus, e eu via, irmãos, nitidamente o Senhor levando, e quando chegou a um lugar, como se fosse esse corredor, tinha assim umas cortinas douradas, mas quando eu olhava era muito ouro, e o meu corpo ia subindo. Quando chegou lá à frente, eu via uma luz muito forte essa luz. E aí foi quando falou, eu falei, Senhor, meu coração acelerava muito. Ali eu acreditei, Senhor, seria o dia do meu arrebatamento. É isso, irmãos, que Deus faz quando você é fiel, quando você cumpre voto. Glória a Deus. Pode vir de lado, o vento pode vir contrário, pode jogar a palavra contrária, pode jogar onda de feitiçaria, mas se você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nada vai te abalar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Conseguiu tirar a missionária Marisa, levou para o mundo, é para ter experiência, é para mostrar quem é que não é, porque é a missão de Deus. Glória a Deus. Se o Senhor, se o seu casamento deu certo, e Deus viu que aquele homem não era para você separar, você ter outra vida com o homem, aí é com Deus, não tem como. Aí você tem que contender com o quê? Você tem que falar com o oleiro, porque não tem como o vaso contender com o oleiro, não tem, porque se Deus seleciona não é para você, ele arranca, porque a obra tem que ser concluída. Mas quando ele vê que o marido é seu, e chega as femininas, endemoniada ali com o espírito de pombagira, ele dá, ele te levanta, ele te enche de força, e não deixa Satanás tocar no seu casamento. Glória a Deus. Aí quando eu voltei, quando o Senhor me permitiu me retornar, quando eu estava arrebatada, ou seja, cheguei, eu estava sentada numa cama rindo. E eu estava chorando, detalhe, né? Eu estava chorando. Aquele dia o Senhor renovou minhas forças. E ali quando eu recebi ali a missionária, ela me fez uma visita. E ao sair na escada do apartamento, ela falou assim, Senhor, te darei um filho, vai chamar Esther, vai ser ungida do Senhor e vai ser levita. Glória a Deus. Passou 2, 3 meses. Engravidei, ela deu até uns meses, eu engravidei. Quando eu cheguei para ele, eu falei como estava a minha situação. Ele vai lá e faz o exame. Eu estava grávida, assim como o profeta falou, nunca divide do profeta. Glória a Deus. Porque há profeta nessa terra. Tem profeta. Tem pessoas que brincam assim. Tem pessoas que brincam de ser Deus. Mas tem profeta. Glória a Deus. Mas você precisa tomar posse do que Deus declara diante da boca dele para você. Porque muitas das vezes você não recebe, sabe por quê? Porque você não acredita, porque Zacarias, quando o anjo chegou para Zacarias e disse, Zacarias, a tua esposa iria engravidar e eu tenho um filho, o que ele fez? Ele duvidou. E o Senhor fez o que com ele? É assim. E o Senhor tem me falado aqui nessa tarde. Muitas promessas não aconteceram na sua vida, mulher, porque você ainda não acredita no poderio de Deus. Muitas coisas não aconteceram na sua vida, mulher, porque você ainda não acredita no que tu prega, no que tu louva e no que tu ora. Aleluia, Porque ela, quando chegou o tempo ali, ela já estava angustiada. E eu acredito que ela olhou para ela mesmo. E o Senhor mostrou para ela, me adora um pouco mais. Olhe um pouco mais. E ali ela ficou convicta que aquele dia seria o dia do milagre dela. Glória a Deus. Foi quando ela subiu, mas ela subiu diferente. Eu acredito que, menina, essa mulher está diferente hoje. E eu acredito que mulher não sai diferente hoje dessa casa. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Está falando. O Senhor vai te dar resposta, vai ser diferente. Porque quando tu entrar naquela casa, fala, Senhor, chama, entra na minha frente. Glória a Deus. Dono da minha casa. Glória a Deus. Dono da minha vida. Aleluia. Diz em nome de Jesus.
vida e sobrenatural de Deus. Eu recebo em nome de E Jesus. acredite, o Senhor é o Deus que entra onde que o homem fala que não vai dar certo. O Senhor é o médico dos médicos, onde que o médico dá decreto de morte. O Senhor entra, cura, liberta, ainda salva, leva pro céu. Porque tem cura, irmãos, é no leito. É no leito. Assim foi com a minha tia, dentro da minha família. 37 anos, a minha tia, ali sem conversar com a minha outra tia, a minha tia teve câncer, foi para Belo Horizonte, e ali essa tia minha que não conversava com ela por ignorância, foi até Belo Horizonte para pedir perdão no leito. É, Jesus. Sabe o que aconteceu? A minha tia era católica do pé roxo, né? Assim fala, católica do pé roxo. O Senhor enviou um missionário de São Paulo. O Senhor falou com esse missionário para ir em Belo Horizonte, dar um leito, dar sala, falou até o nome da minha tia. E ali pegou a palavra para ela e ela foi salva. Ela foi salva. Glória a Deus. Mas o que o Senhor fez? Para cumprir uma promessa de perdão dentro de uma família, foi preciso retirar. É assim que Deus faz. E o Senhor pergunta para mim e para você: como está seu coração? Você já perdoou o seu irmão? Como está seu coração? Você já perdoou o seu esposo? Já perdoou a sua esposa, maridos? Como está a sua vida? Porque muitas das vezes a gente só fala assim: eu vou casar para ser feliz. Mas você está fazendo feliz o seu esposo? Esposo, você está fazendo feliz a sua esposa? Às vezes até de ministério eu prego, eu vou, chega aqui, prega. Quando chega em casa, fecha a cara, entra pro quarto, pega o celularzinho e vai para lá. E só Deus, tu acha que Deus não vê? Mas o Senhor mandou aqui nesta noite dizer: faça um voto com o Senhor. Hoje, no primeiro dia de campanha, faça um voto de fé. Assim como Ana, ela acreditou. Porque aquele dia, quando ela subiu diferente, e quando o profeta chegou sobre ela, e ela estava adorando, já está curada ali, ela já estava assim, eu conjecturando, ela já tinha dado tudo que tinha. Quantas das vezes você já entrou por essa porta aqui, mulher, ó, chorando, com o coração amargurado, e tem que ainda pegar, levar a palavra aqui, ó, com o coração ferido, com o coração machucado? Quantas das vezes? Mas o Senhor disse para mim nessa noite: honre ao Senhor. Faça diferente hoje. Faça um voto com Deus nessa tarde, no nome de Jesus. Porque através desse voto, o Senhor vai abrir porta onde que não tem, no nome de Jesus. Através desse voto, o Senhor vai gerar. Seu ministério vai fluir. Através desse voto, no nome de Jesus, o Senhor vai gerar sobre a tua vida, sobre o teu filho, no nome de Jesus. Eu convido as irmãs aqui na frente, no nome de Jesus, com a permissão da missionária Adriana, no nome de Jesus. Quem sentiu de Deus em fazer um voto nessa noite, no nome de Jesus? O Senhor disse que tem mais. Tem mais. Tem mais. O Senhor vai fazer milagre, irmãos. Eu creio. Creio no nome de Jesus. O Senhor vai fazer milagre. O Senhor está gerando nessa noite. Gere teu milagre. Faça um voto com Deus. Se você orar, volte a orar. Se você profetizar, volte a profetizar. Se você prega, pregue mais. Que tu vai ver como o Senhor fará da sua casa. Glória a da Deus. sua vida. Amém. Em nome de Jesus eu recebo. Em nome de Jesus, só está louvando um louvor. E a palavra do Senhor diz, irmão, só para terminar, aqui no nome de Jesus, ainda as irmãs em pé, no nome de Jesus. Amém? A palavra vem dizer, o irmão ontem até falou, da minha finalização. A palavra de Deus vem dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Amém? Amém. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é o segredo da fé.
É uma galeria, irmãos, aqui em Hebreus, sobre os profetas da fé, aquele acreditou. E nessa noite aqui, o Senhor está levantando uma galeria aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Homens também. Mulheres de fé e homens também. E assim como Ana, quando ela deu esse voto ao Senhor, ela ofereceu esse voto ao Senhor. O Senhor naquele dia abriu a madre de Ana e veio a Samuel. Todo mundo conhece Samuel, um grande profeta, um grande juiz. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar a missionária Marisa, no nome de Jesus, aleluia. E a missionária Adriana, se for possível, para dar peço licença, né, ao presbítero, se estiver na casa, ou a missionária possa estar ungindo, no nome de Jesus, a cada mulher, em nome de Jesus, nós vamos dar profetização, em nome de Jesus. E o Senhor diz assim: faça teu voto, é você Deus. É você Deus. E o Senhor ainda diz assim, ó: o voto que você fizer aqui é para complementar as 3 campanhas. Você fará um compromisso com Deus. Como assim? Você falou comigo essa madrugada. É tudo direcionado a Ele. Glória a Deus. Aleluia. É tudo do Senhor que eu entrego em cima desse altar. Glória a Deus. O que tu fizer vai ser os 3 elos. Essa terça, a outra terça. Em nome de Jesus, na última terça vai ter testemunho. Em nome de Jesus, eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. De pessoas sendo curadas, de pessoas com portas abertas, trabalhando em ministério. Glória a Deus. Ministério aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar. Senhor, que sou mais uma vez. Jesus, no lar da tua serva. O Senhor veio trabalhar no anterior da tua serva, Pai. No nome de Jesus, eu creio, no nome de Jesus, a sua serva não vai sair da mesma maneira. A sua serva vai sair diferente deste lugar, Pai. Foi tanta angústia, Pai amado, em nome de Jesus. Tanta angústia neste coração, Pai amado, em nome de Jesus. Há quanto tempo ela espera pelo milagre? Há quanto tempo que ela pede ao Senhor: Senhor, não quero mais da mesma maneira. Eu não quero da mesma maneira, Senhor.